delícia, porque é um pão doce bem fofinho e bem fácil de fazer. Bom, já disse pra vocês que a receita é fácil, que é gostosa, que o pão fica fofinho e agora só falta você deixar tudo de lado e vir pra cozinha comigo. E então, ficou com vontade de comer esse pão doce comigo? Larga tudo de lado e vamos pra cozinha! Então vamos começar essa receita. Peguei uma tigela e vou colocar aqui 6 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 1,5 xícaras de leite morno. Mas esse leite está bem morninho. Não coloque o leite quente ou leite fervendo porque ele pode queimar o seu fermento, fazendo com que o seu pão não consiga crescer. E a dica agora é misturar bem esses 3 ingredientes. Fazendo assim, o seu pão não vai ficar com cheiro e nem com gosto de fermento na massa. Agora que eu já misturei bem esses 3 ingredientes, eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de óleo, 2 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. O ideal é que esteja em temperatura ambiente ou derretida para misturar mais fácil na massa. Se você quiser, você pode usar uma batedeira ou até um liquidificador para fazer o começo dessa receita. Mas é tão rápido e tão fácil que eu prefiro fazer assim, à mão mesmo. Para essa receita, eu vou usar 4,5 xícaras de farinha de trigo. Peguei aqui a massa do pão e eu vou colocar só um pouquinho de farinha de trigo agora e vou colocar também uma pitadinha de sal. Eu estou usando meia colher de café de sal, mas se você quiser que seu pão não fique tão doce, você pode colocar 1 colher de café de sal. E a dica agora é misturar bastante essa farinha. Só coloca mais farinha quando essa primeira parte da farinha não estiver aparecendo mais na massa. Vai fazendo assim, colocando a farinha aos poucos. Assim não corre o risco da sua massa embolar, você perder a massa do seu pão e o seu pão vai ficar bem leve e fofinho. Eu já não conseguia mais mexer com o batedor de arame, então eu vou colocar a mão na massa. Mas novamente eu coloquei só mais um pouquinho de farinha. Agora eu vou colocar essa massa na mesa, porque na tigela também já tá ruim de mexer e eu preciso sovar um pouquinho essa massa. Mas como eu trabalhei bastante com essa massa enquanto ela estava mole, eu não preciso ficar 10, 15 minutos sovando a massa. Eu vou mexer nessa massa só até dar o ponto, até que ela fique assim, bem lisinha, não gruda mais na mão, não gruda mais na mesa. Mas eu fui colocando a farinha aos poucos e eu usei as 4,5 xícaras aqui em casa. Mas pode acontecer de você usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de farinha na sua casa. Agora que a massa está pronta, eu vou colocar em uma tigela e vou deixar descansando por pelo menos 1 hora ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa já passou um pouquinho mais de 1 hora e a minha massa cresceu bastante. Ficou bem bonita e fofinha. Mas eu preciso fazer com que essa massa volte ao início de fermentação, que é tirando o ar da massa com as pontas dos dedos. Eu quero fazer 2 pães e para isso eu peguei 2 formas médias, mas você pode usar a forma que você tiver na sua casa. O importante é passar bastante manteiga e também farinha de trigo para o pão não grudar. E agora eu voltei aqui com a massa do pão e eu vou dividir em 2 partes, porque eu vou fazer 2 pães. Em cada uma das partes eu vou dividir em 3 partes, porque eu quero fazer um pão trançado, então eu preciso de 3 partes para formar a trança. E como eu quero que as partes dos meus pães saiam iguais, eu vou pesar a massa. Mas se você não tem uma balança ou só estiver fazendo para comer em casa, não for vender nem nada disso, nem precisa pesar. Faz a olho que vai dar certinho também.
Agora que eu já pesei as minhas massas, é bem fácil. Eu só preciso abrir essa massa como se fosse um rolinho. É só colocar a massa na mesa e ir rolando a massa para lá e para cá que ela vai abrindo. Agora que eu já fiz isso com as 3 partes da massa, eu já fiz 3 cobrinhas praticamente iguais. Eu vou formar uma trança e eu faço isso juntando as massas. Peguei as 3 pontas da massa, juntei e virei para baixo. E agora é só ir passando de um lado para o outro, uma por baixo, uma por cima. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer como se fosse um caracol ou até abrir essa massa como se fosse um pão caseiro. Vai dar certo e vai ficar bem gostoso também. Agora já terminei, vou colocar o meu pão na forma, vou fazer isso com a outra parte da massa, vou deixar esse pão descansando por pelo menos mais meia hora. Enquanto o pão descansa um pouquinho, eu vou fazer o creme. Peguei uma panela e vou colocar 2 gemas, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite e 1 colher de sopa de amido de milho. Vou misturar bem esses 3 ingredientes e feito isso, eu vou colocar mais 1 xícara de leite quente. Então eu usei meia xícara de leite em temperatura ambiente para misturar os ingredientes, mais 1 xícara de leite bem quente. Vou misturar um pouquinho e vou levar no fogo para engrossar esse creme. O leite quente serve para cozinhar um pouquinho a gema antes de ir para o forno e fazer com que ela não empelote depois. Assim o seu creme vai ficar bem fininho, levinho e bonito. Pode colocar tudo de uma vez no fogo e cozinhar junto, mas corre o risco dessa gema empelotar. Então, se puder, faz assim, que vai ficar mais fácil e mais gostoso. O meu creme já ficou pronto e agora só para finalizar e deixar ele mais saboroso e cheiroso, eu tô colocando 1 colher de sopa de essência de baunilha. Então eu desliguei o fogo, vou colocar a essência de baunilha, misturar bastante e deixar esse creme aí quietinho um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou lá pegar o meu pão. Aqui em casa já passou um pouco mais de meia hora e meu pão cresceu bastante. E agora, para deixar esse pão mais bonito e brilhante, eu vou usar uma gema com 2 colheres de leite bem gelado, bem gelado. Se você não quiser usar essa gema e quiser deixar esse pão mais docinho, você pode pegar 1 colher de mel com 2 colheres de água. Aí o seu pão vai ficar bem docinho em cima. Mas nesse caso, a dica é abaixar a grade do forno e assar ele mais baixo um pouquinho da parte superior do grill, porque o mel é doce e vai fazer com que o seu pão doure mais rápido. Agora que eu já passei toda a gema, vou pegar o creme. Eu coloquei em um saco de confeitar para ficar mais fácil e eu vou colocar no pão. O jeito de colocar em cima, o trabalhado, você quem decide. E agora, só para finalizar, eu tô colocando um pouquinho de coco ralado por cima, só mesmo para enfeitar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar por mais ou menos 30 a 35 minutos. Eu sempre asso os meus pães em forno frio, mas dessa vez eu vou colocar no forno quente para esse pão não crescer demais e o creme não se perder todo, ficar todo rachado em cima do pão. Então, por isso é importante, nessa receita, a gente usar o forno pré-aquecido a 180 graus. Os meus pães já ficaram prontos e aqui em casa eles assaram em 35 minutos. Eu vou tirar os meus pães da forma ainda quentinhos. Eu espero que vocês gostem dessa receita, que vocês façam e se vocês fizerem, voltem aqui e venham me contar o que vocês acharam.